Olá, quartos anos, tudo bem aí com vocês? Vamos para uma aula de história, vamos lá? Bom, nós estamos iniciando então a apostila nova, pessoal. Nós vamos falar aí sobre o primeiro capítulo, né? Os primeiros anos dos portugueses aqui no Brasil, tá? A Terra Brasilis é parte de um mapa maior, intitulado, é uma carta da América do Sul, né? É, e está guardado na Biblioteca Nacional de Paris. Olha que legal, tá vendo esse mapa, pessoal? É um mapa feito aí, né, daquela época. Olha como era a divisão, como era o mapa. Olha que bacana, né? Então, vamos lá, trocar ideias. Os diferentes povos indígenas tinham cada um sua própria cultura, sua língua, sua religião, uma forma de se organizar e foram os primeiros habitantes das terras que hoje chamamos de Brasil. Ou seja, no Brasil, antes dos portugueses chegarem, né, já tinham várias tribos, né, habitando aqui no nosso país. Cada tribo tinha sua cultura, falava uma língua, tinha uma religião, né, não falavam todas uma língua só, ok? Como você imagina que foi a reação dos indígenas diante de um povo bem diferente, que chegou pelo mar vestindo muita roupa, descarregou seus pertences, suas armas e começou a extrair a madeira de sua terra? Então, pessoal, como vocês acham que foi a reação desses indígenas? Um povo que chegou, eles nem conheciam quem era, foram tomando posse, né? Foram aí cortando as árvores, tomando conta de tudo, como se a terra fosse propriedade deles. Imagine como esses indígenas não se sentiram, né? Então, a próxima página 82, de Vera Cruz a Brasil. Os portugueses chegaram às terras que hoje conhecemos como Brasil no ano de 1500 e deram-lhe diversos nomes. Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra da Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e entre outros. Logo em 1503, o rei de Portugal enviou uma frota à nova terra para verificar o que poderia ser explorado. Então, primeiro eles chegaram no território Brasil, reconheceram aí, né, essas terras, e depois aí um ano, o rei mandou uma nova frota para ver que tipo de riqueza ele poderia retirar, né, de Pindorama, do Brasil aí, né, uma riqueza que pudesse servir aí para gerar dinheiro, né? Com sua Opa, foi assim que os portugueses encontraram aqui o pau-brasil, árvore típica do litoral brasileiro. Com sua madeira era possível produzir uma tinta vermelha importante em matéria de prova e fazer móveis de excelente qualidade. O pau-brasil se tornou tão importante para os negócios portugueses que em 1527 as novas terras já eram chamadas de Brasil. O nome Brasil já era conhecido pelos navegadores portugueses, pois era atribuído às madeiras, que se permitia produzir corante vermelho, fazendo referente à cor assumida pelas brasas, de uma madeira incandescente. Olha que legal o nome Brasil de onde vem, né, pessoal? Ao encontrar na terra de Santa Cruz grande quantidade de árvores dessa quantidade de pau-brasil, os portugueses rebatizaram a nova terra quando dando-lhe o nome de Brasil. Então, no começo era Pindorama, né? Aí depois que eles foram observando que a terra era rica aí dessas árvores, né? Que a madeira era bem avermelhada, né? Incandescente, um vermelho incandescente, parecia uma brasa, né? Então eles foram aí que eles mudaram o nome de Pindorama para Brasil. Detalhe do tronco do pau-brasil no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Alguém já viu uma árvore de pau-brasil? Na rua que eu moro, né, tem duas árvores plantadas de pau-brasil. Né, e é uma árvore histórica, né, onde tudo começou aí no nosso país. O que interessava aos portugueses naquele momento era tornar posse da nova terra e verificar se havia mercadorias que pudessem ser comercializadas. Quando encontraram o pau-brasil, iniciaram imediatamente o comércio da madeira para a Europa, ou seja, eles cortavam essa madeira aí, né, guardavam nas feitorias e iam enviando para Portugal. Na página 83 agora. Com o objetivo de armazenar a madeira cortada até que os navios chegassem para levá-la a Portugal, os exploradores começaram a construir feitorias. O que eram feitorias? Era um local onde a madeira era armazenada, né, o pau-brasil,
ela era composta de cerca de como parecia um rancho, né? Que abrigava aí, tipo um barracão, pessoal, de 10 a 20 pessoas. Aquele que se dirigia às atividades da feitoria era chamado de feitor. A mais antiga feitoria ficava na atual região do estado de Pernambuco. Ou seja, então, quem ficava tomando posse da feitoria, tomando conta dessas madeiras aí, armazenadas até que os portugueses viessem retirá-las para colocar no navio, eram os feitores, né? Esses homens, assim como muitos europeus daquela época, não se preocupavam com o fato de que se instalar nas terras dos indígenas, que já estavam aqui há muito tempo, fosse causar danos à vida daquelas pessoas. Claro, eles mudaram totalmente, né, a vida deles. Eles tinham uma rotina e um tipo de vida. Então, os portugueses chegaram e, com essa chegada, eles mudaram toda essa rotina deles, como se tivesse virado a vida deles de ponta cabeça. A presença de portugueses no Brasil nesses primeiros anos de exploração era pequena, pois poucos permaneceram nas feitorias. Como o número de europeus era muito inferior às populações locais, a cultura e os hábitos dos nativos, dos indígenas, se preservaram, prevalecendo o estilo de vida indígena. Com isso, alguns povos se acostumaram a conviver com os europeus, fornecendo-lhes alimento e proteção contra as tribos hostis. Ou seja, tinham muitos índios que não aceitavam aí esses portugueses, eram chamados os índios hostis. Tem até um aqui embaixo significado, é aquele que é inimigo, que provoca guerra, que é agressivo. Eles não aceitavam ser mandados, né? Esses índios hostis, trabalhar para esses portugueses. Então, eles acabavam se rebelando, guerreando aí contra os portugueses, tá? Muitos índios também ficaram responsáveis pela extração e pelo transporte do pau-brasil até as feitorias. Em troca, os portugueses lhe davam objetos como facas, machados, miçangas e espelhos. Essas trocas são chamadas de escambo, ou seja, olha, essa tribo indígena vai cortar para mim 200 árvores de pau-brasil. Em troca, eu vou fazer o escambo com ele, uma troca. Eu lhe dou um espelho, um chapéu, um sal que os indígenas não conheciam, né? Então, tudo era novidade. A roupa para o indígena era algo assim, né, muito espetacular, que eles não conheciam. Durante muitos anos, foi enorme a quantidade de navios que saíram da costa brasileira carregados de pau-brasil. Essa madeira fazia tanto sucesso que dava lucro para os portugueses que os outros povos europeus passaram a se interessar por ela. Então, tanta gente foi vendo aí de outros lugares, né, essa riqueza chamada pau-brasil, que outros lugares aí começaram a observar, né, e se interessar pelo pau-brasil também. Foi o caso dos franceses, que mesmo sabendo que os portugueses, mesmo sabendo que poderiam arrumar briga com Portugal, arriscaram-se a vir para o Brasil extrair a madeira. Observar a imagem. Retome a observação do mapa da página 81, um dos mais antigos do Brasil. Depois responda as questões. Quem são as pessoas que apareceram no mapa? O que vocês olham aí e acham que são essas pessoas que apareceram no mapa? Observem lá, tá? São indígenas do litoral que os portugueses tiveram os primeiros contatos. O que elas estão fazendo? Nessa imagem, vocês olham lá, o que elas estão fazendo? Cortando as árvores do pau-brasil. Além das pessoas, que outros elementos estão presentes nesse mapa? Observe aí quais são outros elementos que tem nesse mapa, sem ser aí as pessoas. Vamos ver quem é? A fauna, né, que são as aves e macacos, a flora, que são as árvores, né, e as caravelas. Quem foi que produziu e quando? Dá uma olhadinha lá nessa página lá e olha, tem lá embaixo falando, tá? O autor é o cartógrafo português Lopo Homem Reinês, tá? 5. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um dos objetivos dos portugueses ao fundarem as feitorias. O que eles queriam? Armazenar o pau-brasil? Construir moradia para os índios? Ou demonstrar respeito pela população local? Ah, essa é muito fácil, hein, gente? E aí, qual é? Qual vocês sabem, vocês acham? Armazenar o pau-brasil, que é uma grande riqueza, né? E aí nós vamos para o nosso para casa. Encontre no caça-palavras. A. Nome da madeira explorada pelos portugueses no litoral do Brasil. B. Mão de obra utilizada na extração dessa madeira. C. Depósitos onde era guardada a madeira até que os portugueses viessem buscá-la. D.
Tipo de troca realizada entre portugueses e índios no início da exploração do Brasil. Tarefinha gostosa e fácil, tudo que a tia Dani acabou de ler e falar com vocês, tá? A nossa aula, então, de história vai ficando por aqui. Um beijo, um queijo e bye, bye, galerinha.